vindo, não é que o Vitor amanheceu com espírito de boate, não, viu? Não tem nada disso, não. É que deu um pane no que controla lá. Então nós temos que fazer, você vê, falei esses dias da gente fazer melhoria, compramos uma máquina, 1.200 e tantos reais, então vamos ter que fazer uma outra manutenção, porque está sempre usando da manutenção. Então é por isso que fica essa, parece, farol de como que fala lá, que fica nas fronteiras de um país para o outro. Não é, ninguém está te vigiando com o farol, não, tá? O Vitor não está te vigiando, ela vigiou agora o Wesley. Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Batam e a porta lhes será aberta. Quer dizer, o tema da nossa reflexão, se você quiser uma sugestão de tema, a porta para o impossível. Não é novidade para nenhum de nós, que todos nós precisamos de respostas. Todos nós. Eu preciso de resposta. A Marlene precisa de resposta. O Wesley precisa de resposta. Você precisa de resposta. Todos nós. Alguns precisam de umas respostas que são um pouco mais complexas. Outros de respostas que são um pouco mais simples de serem respondidas, resolvidas as questões. Alguns precisam de mais respostas. Outros precisam de menos respostas. Eu ouvi falar, mas eu ainda não era um crente convertido na ocasião, que se falava muito assim, quanto mais pobre, mais de Deus a pessoa é. Quem ouviu já falar isso aí alguma vez? Alguém já ouviu? Ouviu? Então, muitos tinham essa imagem na cabeça. Quanto mais pobre eu for, mais de Deus eu vou ser. Não é que quanto mais pobre a pessoa é, mais de Deus ela é. O negócio é que quanto mais pobre, maior o aperto. Quanto maior o aperto, maior a busca por Deus. Quanto maior a busca por Deus, melhor o relacionamento da pessoa com Deus. Naturalmente, o relacionamento da pessoa acabava sendo fortalecido por causa da dificuldade da pessoa. Então, a dificuldade na vida da pessoa, ela acaba contribuindo para fortalecer o relacionamento dela com Deus. Por que muitos que têm uma vida, financeiramente falando, uma vida controlada, equilibrada, têm dificuldade no seu relacionamento? Porque se ele precisa, qualquer coisa que ele precisa, muitas vezes ele consegue resolver com dinheiro. Ele tem o dinheiro, ele vai lá, ele compra, ele paga, ele resolve. Às vezes nem é questão do dinheiro, às vezes ele tem o telefone. Então ele pega, ele já liga, peraí que eu vou ligar e vou falar para tal pessoa lá. E aí ele mexe através do celular, ele mexe dois pauzinhos sem sair da casa dele. E com isso, a pessoa, ela vai vendo coisas acontecerem na vida dela, da pessoa, a partir da estrutura que ela tem criada à sua volta. Alguns têm estrutura financeira, outros têm estrutura social, conhece muita gente, é pessoa do meio, aonde conhece politicamente, conhece muitas pessoas, dentro de determinadas áreas, seja na área da saúde, seja na área da habitação, conhece gente, vai facilitando. E isso aí, conhecer pessoas, é muito bom, irmão. É muito bom. Nós devemos de saber fazer uso dessa ferramenta. Mas nós temos que tomar o cuidado de não abrirmos mão do relacionamento com Deus.
que a oração vai proporcionar para todos nós. Então eu comecei falando, quanto mais pobre, mais de Deus. Não é exatamente esse entendimento. Então eu vou ser pobre para ser de Deus. Dá para eu ter uma vida bem equilibrada financeiramente, e Deus espera isso de nós, tanto que Ele fala para nós sermos cabeça e não cauda, para nós termos para dar, mas não pedimos nada emprestado para ninguém. Ele fala isso para nós. Ele fala lá, nós costumamos ler o texto aos Coríntios, quando ele diz a respeito da semeadura, quem planta pouco colhe pouco, quem planta com fartura colhe em abundância. E aí ele fala que ele dá semente para quem semeia, e ele faz a sementeira multiplicar. Então a estrutura financeira, a estrutura social, Deus ele vai agindo na nossa vida no dia a dia. Mas a oração, ela tem um poder importante que nós não podemos abrir mão. A igreja não pode abrir mão desse poder que ela tem, que é o poder de conectar o homem a Deus. Lição de discipulado, que aliás, na semana passada conversei com o Gabriel, isso daí, lição de discipulado. Você quer algo mais no seu relacionamento com Deus? Então você precisa primeiro ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo o que Deus tem para me dizer. Por isso que não pode o crente ter tempo para assistir 3 horas, 4 horas de série. Ele não pode o crente ter tempo para jogar 2, 3, 4 horas, qualquer jogo que seja, e ele não ter tempo para ouvir ou para ler a palavra de Deus. Não pode. Porque é a palavra de Deus que vai direcionar a vida da pessoa para os caminhos que a pessoa deve trilhar e andar em vitória. Então, quer algo mais no seu relacionamento? Leia a Bíblia. Quer algo mais? Vá à igreja. Vá à igreja. Falei ontem na cela, ontem nós conversamos disso na cela. Aliás, lição da cela ontem, ela foi para pegar para os pés e para chacoalhar mesmo. Por que as pessoas caem? Muitos caem espiritualmente porque abrem mão de congregar. E hoje em dia esse é um problema. A transmissão, ela é uma bênção, A transmissão é uma bênção. Outro dia tinha uma pessoa lá no Mato Grosso do Sul cultuando conosco. Mandou a mensagem: estou aqui no Mato Grosso do Sul acompanhando o culto aí com vocês. Mato Grosso, sei lá quem que estava no Mato Grosso do Sul, mas estava cultuando conosco por causa da transmissão. A transmissão é ótima, mas tem muita gente que se escora na transmissão e fala: dá para ficar em casa e cultuar. Irmão, irmã, a Bíblia ensina que nós somos o corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Mas eu sozinho não sou igreja. Eu sou membro do corpo. A igreja é o corpo. Então, para que o corpo de Cristo ele esteja formado, os membros têm que estar juntos. E esse é um ponto importante para a gente pensar aqui. Estou na introdução da conversa, ainda nem entrei na conversa. Mas é ponto para a gente ir pensando. Eu não posso me dar o luxo de ficar longe da igreja. Não posso. Eu preciso estar na igreja. Se eu consigo estar na igreja todos os cultos, ótimo. Se eu não consigo, eu venho o quanto eu consigo. Mas eu preciso congregar. Eu preciso olhar para as pessoas. Eu preciso ouvir as pessoas. Eu preciso rir com as pessoas. Enquanto eu vinha para cá agora pela manhã, passei ali do lado da turma arrumando o shopping.
E estava lá um grupo de pessoas conversando, dando risada já cedo. Estavam dando risada, uma conversando com a outra. Isso é importante. Tem gente que vai conversar com gente só na igreja, porque não sai de casa. Quando está em casa, é o tempo todo em casa. E às vezes não tem ninguém para conversar em casa. A igreja, ela tem um poder sobrenatural de ação aqui, na mente da pessoa. Então nós sabemos que quando eu leio a Bíblia, eu ouço Deus falar. Quando eu vou para a igreja, eu me relaciono com os meus irmãos. Mas quando eu oro, eu estou falando com o Pai. Deus está me ouvindo. E Ele está prestando atenção naquilo que eu tenho a dizer a Ele. Hoje em dia, com esse assunto de internet, está fácil, né? Então você conhece a linguagem virtual. Se você tiver com seus dados móveis desligados e não tiver nenhum Wi-Fi por perto, você está online ou offline? Se você está offline, você consegue receber mensagem de alguém? Você consegue mandar mensagem para alguém? Você está incomunicável. A oração, ela tem esse poder. É o poder de conectar o homem aqui na terra até Deus lá no céu. A oração, ela tem esse poder. Então, a importância da oração. Eu tenho convicção que o que eu estou conversando com você hoje aqui não é dos temas que dão maior ibope dentro de qualquer igreja. Eu sei disso. E eu não me preocupo de trazer tema para esse altar que dá ibope. Eu me preocupo de trazer tema que dá sustância, que dá força para a hora difícil. Essa sempre foi a minha preocupação, desde o começo, lá em 2004. Sempre foi. Então, a oração, ela vai dar sustância. Então, a partir daí eu começo a conversa com você. Deixa só eu abrir minha Bíblia aqui, A oração, ela vai nos conectar a Deus, Então, vamos lá. Oração, primeiro ponto para a gente pensar, ela é a porta para a providência divina. Quando eu preciso de provisão em qualquer área da minha vida, eu tenho que entender, a oração, ela é uma importante porta de providência. Vitor, Filipenses 4:6, por favor. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, através do quê? Em tudo, pela oração e súplicas. A oração e a súplica, com outras palavras, o seu grito, o seu pedido, sua solicitação, a sua sinalização para Deus em tudo, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Apresente, não fique ansioso. Ai, pastor, quando eu estou passando por um aperto, eu começo a comer, parece até que eu vou explodir de tanto que eu como. E você vai explodir mesmo? Depois não adianta querer que a gente vá ajudar a catar os pedaços seus na casa do vizinho, na frente, não dá. Não vai adiantar você comer bastantão de tão ansioso que você está. E também não vai adiantar deixar de comer. Eu não como, pastor. Eu não como, eu perco o apetite. Eu não durmo. Eu fico sem dormir. Olha, quando eu estou passando um aperto,
Aí Deus está mandando dizer para você no segundo dia da nossa campanha da porta aberta. Ele está mandando dizer para você, ao invés de ficar ansioso, comendo demais, comendo de menos, ou andando para lá e para cá como se fosse um zumbi, em vez de você fazer isso, vá orar, vá falar com Deus. Arruma um lugar na sua casa, na sua empresa, onde você estiver, arruma um lugar e vai falar com Deus. Se você puder dobrar o joelho, ótimo. Se não dá para dobrar o joelho, não tem problema, ora em pé. Se para orar em pé você fica cansado, sente. Não tem problema o jeito que você vai orar. Não tem problema. Primeiro ponto é orar. Depois que desenvolve a vida de oração, aí vai entender por que orar ajoelhado, por que orar sentado, por que orar em pé, por que orar deitado, por que orar de cabeça para baixo. Depois vai entender o jeito de orar. Em primeiro lugar, a gente tem que desenvolver uma disciplina de oração, entendendo que oração ela é a porta para a providência. Quando eu começo a orar, pastor, eu estou precisando de algo, vai orar. Por mais simples que seja a sua oração, pastor, eu não sei como que ora. Você vai dizer, vou dar exemplo. Senhor, acabou o meu pó de café e acabou o dinheiro também. O Senhor sabe como eu queria tomar um cafezinho. Faz alguma coisa. Ora, Deus ele vai ouvir que acabou o pó de café. Ele vai ver que acabou o dinheiro. E ele vai falar para alguém, chama fulano, chama Beltrano para tomar um café na sua casa. E você vai ser convidado para ir tomar o café na casa de alguém. Ou ele vai dizer assim, ó, fulano, Beltrano, vai na casa de fulano, vai na casa de ciclano, leva 1 quilo de pó de café. Na verdade não é 1 quilo, é meio quilo, né? A gente olha e fala, nossa, tá caro o quilo, né? 18 conto. Não é 18 conto o quilo não, 18 conto é meio quilo. O quilo é 36 conto. É que a turma sabe enrolar nós. Eles enrolam nós direitinho, né? E nós é feliz enrolado, né? Está enrolado, sendo enrolado e estamos dando risada ainda. Ora. Outro texto, Vitor. Tiago 4, 2. Tiago 4, 2. Nós vamos pegar a segunda parte do texto. Tiago 4, 2. Está aqui, ó. Eu vou ler desde o começo, mas nós vamos ficar com a segunda parte do texto. Vocês cobiçam coisas, não têm as coisas que cobiçam, não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerras. Não tem, porque não tem, porque não. Olha o que o texto está dizendo. Tem gente lutando, brigando, batendo, matando. Tem gente fazendo tanta coisa para ver se consegue alguma coisa. Eu não gosto, você me conhece, você sabe que eu evito entrar nessas questões, porque eu não estou aqui nem para polemizar, nem para causar polêmica, não é esse meu chamado, e eu faço questão de não entrar nessa conversa. Mas isso aqui, ó, aqui fala, mata, briga, grita, faz guerra, não sei o que lá, porque é algo. Eu já falei mais de uma vez, pus para pensar. Esse negócio das pessoas ficar com o cabelo um dia vermelho, outro dia com o cabelo azul, outro dia com o cabelo amarelo, outro dia com o cabelo branco. Esse negócio da turma ficar com tatuagem pro corpo todo, com piercing, com não sei o que lá, calça caindo, cueca aparecendo, calcinha subindo, saia descendo. Toda essa moda que a gente vê no dia de hoje. Isso aí as pessoas elas estão querendo falar alguma coisa. Na grande maioria elas estão querendo falar. Você pode saber, é um grito da pessoa. É um grito. Não estou aqui para defender uma coisa, não estou aqui para defender outra coisa, não estou aqui para causar um fórum de debate a respeito do assunto, mas isso é um grito. E muita gente
faz esse grito que é daqui para cima, ó. Aqui tem gente que briga, que grita, que luta, que faz guerra, faz não sei o que lá para conquistar algo, e entre outras coisas que eu acabei de falar. O texto diz assim, ó: vocês não têm o que querem porque vocês não estão pedindo. A partir do momento que você começa a pedir, Deus vai responder. Primeiro ponto para a gente pensar: a oração, ela é a porta para a providência. Pastor, eu estou precisando de... Te dei até, inclusive, um caderno hoje para você anotar o nome de pessoas. Pastor, estou precisando que aconteça um milagre na vida de tal pessoa. Tem mais um texto aqui para o primeiro ponto, para ficar com base bíblica e você poder pensar depois no decorrer da semana. 1 João 5,14. 1 João 5,14. Diz assim, ó. Eu vou ler aqui, porque aqui eu leio a mesma versão que você tem. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Essa é a confiança. Sabe, um dos problemas é que muitas vezes nós pedimos algo que vai na contramão da vontade de Deus. Você é pai, você é mãe. Você tem uma criança. Tem avô e tem avó aqui também. A criança quer um carro. A criança nem sabe dirigir. Você vai dar um carro para a criança? Vai dar uma moto para a criança? Ele vai se arrebentar sem sair de casa. Dentro de casa mesmo vai se arrebentar na parede, no portão. Então você não dá. Tem coisa que Deus não dá. Não dá. Porque Ele sabe que vai fazer mal para nós. E tem vez, porque tem umas pessoas orelhuda, teimosa. Tem umas pessoas difíceis que fica: não, Deus, eu quero, mas eu quero. Eu tenho livre-arbítrio de escolher, eu quero. Deus fala: tá bom então. Tá, então vai. Aí Ele dá. Ele permite. Mas Ele dá e já dá com a caixinha de primeiros socorros na mão, assim, ó. Ele já fica esperando, porque ele já sabe que a pessoa é 10 minutinhos para a pessoa se machucar. Aí ele dá, fala: não tem problema, vai. Daqui a pouco vai voltar aqui chorando. Quem aqui, o pai ou a mãe, falou: não vá fazer isso, porque você vai se machucar? Desobedeceu e se machucou. Alguém aqui já passou por isso? Ou só eu? Na casa da minha mãe sempre teve fogão de lenha, até hoje tem. E sempre teve muita lenha lá em casa. Eu lembro um dia, estava brincando em cima do monte de lenha. Minha mãe falou: não é para subir no monte de lenha. Ela foi para dentro da cozinha lá dela. Eu brincando em cima do monte de lenha. Nós gostávamos de brincar em cima de árvore, de monte de lenha. Pois foi... Mãe, quando fala, olha, a gente tem que tomar cuidado. Foi eu subir no topo do monte, começou a escorregar. Escorregou o monte inteiro. Aí eu encostei, passou minha perna assim num ferro que tinha do lado. Abriu uma cesariana aqui na minha perna. Entrava o dedo aqui dentro assim, ó. Eu cheguei do lado dela na cozinha, assim, ó, dessa cor. Ia desmaiar. Ela falou: você já fez arte, né? Eu nem força para falar não tive. Aí minha perna até hoje tem a cicatriz aqui. Desobedeceu, se machucou. Então tem coisa que Deus, Ele não dá, porque Ele sabe que vai fazer mal para nós. Mas tem determinado momento que Ele permite, porque a gente fica insistindo. Então Ele fala: vai, tá bom, sai que é sua, Tafarel. Aí a pessoa se machuca, daí ela volta: ai Deus, o senhor tinha falado, né? Mas como eu sou desobediente. Então, primeiro ponto: a oração, ela funciona como uma porta para a
providência na nossa vida. Todos nós temos que entender isso aí. O que nós estivermos precisando, nós temos que aprender a pedir para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Segundo ponto, a oração, ela funciona como porta para a sabedoria celestial. Provérbios 2, 3, 4 e 5. Provérbio capítulo 2, verso 3, 4 e 5. Vou ler aqui com você. Se clamar por entendimento, por discernimento, gritar bem alto. Verso 4. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, buscá-la como quem busca um tesouro escondido. É interessante que você vê o pessoal fazendo garimpo, o pessoal vai procurar pedras preciosas, o pessoal faz cada coisa, né? E para buscar sabedoria, o pessoal não abre a boca para pedir sabedoria. Verso 5, então você entenderá o que é temor do Senhor, que é temer o Senhor, e achará o conhecimento de Deus. A oração, ela funciona como uma porta para a sabedoria. Falamos disso no domingo. Aliás, não falei, mas nós vamos falar disso amanhã, na nossa bênção no lar. Sabedoria. Olha, a sabedoria ela é importante em qualquer área da nossa vida. Se eu sou um profissional, se eu sou um empreendedor, se eu tenho uma empresa, eu preciso de sabedoria. Sabedoria para manter a porta aberta, sabedoria para ganhar cliente, sabedoria para manter o cliente, sabedoria para comprar num preço bom, sabedoria para vender num preço bom. Se eu sou um profissional empreendedor, eu preciso de sabedoria para empreender. Se é uma mulher que cuida da casa, seja lá, independente se ela é do lar ou se ela trabalha fora, a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com a própria mão. Está cheio de mulher, mas não é só mulher, porque não é só mulher que faz besteira, tem homem que faz besteira também. Está cheio de gente destruindo com a própria mão. Se pede sabedoria para Deus, olha, Deus, me dá sabedoria para isso. Eu estou com um problema a ser resolvido, eu não sei, eu não quero resolver sem o Senhor orientar, sem o Senhor mostrar o caminho. A oração, ela funciona como uma porta para a sabedoria que vem do céu. Nós temos que aprender a pedir sabedoria. A gente pede dinheiro, a gente pede cliente, a gente pede saúde, a gente pede tanta coisa, a gente não pede sabedoria. A gente tem que aprender a pedir: Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Seja para qualquer área, sabedoria ministerial, sabedoria conjugal, sabedoria para a família, sabedoria profissional, sabedoria até mesmo para manter relacionamentos à nossa volta. Se nós não tivermos sabedoria, tem aquele amigo que é legal, mas tem aquele amigo que é chato. Como que nós fazemos? Nós vamos selecionar o legal e deixar o chato de lado? Ou a gente vai aprender a se relacionar com o legal e com o chato? Procurar aumentar, ampliar o nosso círculo de amizade. Sabedoria. Buscar de Deus sabedoria. Outro texto, Colossenses 3:2. Pensai ou mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas da terra, terrena. A oração, ela é a porta para que nós possamos desfrutar da sabedoria que vem do céu. Aí tem gente que não pensa nas coisas lá do alto, só pensa no que é da terra. Sábado o pastor Robert propôs para nós pensarmos sobre a cultura da honra, cultura dos céus, cultura do reino, cultura de Deus. Ele propôs pensar. Eu acho isso importante para nós pensarmos. Espera lá, que tipo de cultura que tem controlado a minha vida?
Que tipo de cultura que tem feito eu me movimentar em qualquer ação? Qual é a cultura? Aqui está falando assim, pense nas coisas que são do alto. O que eu vou fazer é algo que vem do céu ou não é algo que vem do céu? Outro texto, Tiago 1,5. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça sabedoria para Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Vamos falar a verdade. Nós costumamos pedir sabedoria para Deus? Sim ou não? Eu peço, pastor. Cada 10 vai ter 1 ou 2 que pedem. A maioria não pede. A gente prefere dar a cabeçada, depois pedir para Deus ajudar a arrumar o estrago, do que, em vez de pedir para Deus, Deus, me dá sabedoria para eu não errar, para eu fazer a coisa certa. Então, primeiro ponto que nós fizemos reflexão aqui, a oração é a porta para a providência, a provisão de Deus na nossa vida. Segundo ponto, a oração é a porta para que nós alcancemos a sabedoria que vem do céu sobre a nossa vida. Terceiro e último ponto para nós finalizarmos a nossa conversa. A oração é a porta para um relacionamento profundo com Deus. Tiago 4,8. Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus. Tem gente que se aproxima de todo mundo, mas não se aproxima de Deus. Olha o que a Bíblia diz: aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Olha só, aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mas olha a instrução, aproximem-se de Deus. A oração, ela nos aproxima de Deus, irmã. Quanto mais perto tem. Você quer ver? É só para a gente pensar junto. A ideia é pensar. Tem aquela pessoa que você é muito próximo a ela. Às vezes ela não fala nada. Só dela olhar, assim, ela olha, você já sabe o que ela vai falar. Ou o que ela está pensando, sim ou não? Ela não precisa falar nada. Você só olha, ela já... Aí depois, na hora que você tem a oportunidade, fala, eu sei o que você pensou. Eu também sei o que você pensou. Por que a gente não consegue desenvolver esse tipo de relacionamento com Deus? Isso é um relacionamento aprofundado, profundo. Se ter um relacionamento legal com uma pessoa é bom, imagine ter um relacionamento legal com Deus. As pessoas, elas não costumam aprofundar o relacionamento delas com Deus. Elas não costumam. Elas estão satisfeitas por ficarem assim, naquele relacionamento supérfluo. Ou aquele relacionamento de ônibus, sabe? Você já pegou ônibus? Já sentou do lado de alguém no ônibus e falou, tudo bem? Tudo bom, você? Tá bom. Tá frio, né? Tá frio. Mas se parar de esfriar, é capaz de esquentar, né? Capaz que esquente. E se não esfriar nem esquentar, é capaz que chova, né? Você viu que essa noite caiu uns pinguinhos de água, né? Eu não sei se era água ou era suor que estava descendo do telhado, até o telhado estava suando. E o negócio está feio. E diz que vai esfriar. Diz que para quinta-feira que vem o frio chega, que vai cair. Eu li ontem isso daí. Para a semana que vem diz que cai 10, 12 graus de frio vai estar. Vai entender, né? Vai entender. Já está preparando. Então está aqui, a porta para o relacionamento profundo. Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3, 20, Vitor, eu falei errado. Isso. Eis que estou à porta e bato. Estou batendo na porta. Se alguém ouvir minha voz
abrir a porta, entrarei, cearei com ele comigo. Relacionamento. Meu Deus, imagine, irmão. Imagine, ainda ontem eu falava, na volta da célula, conversava com Wesley, nós falávamos sobre avivamento. Imagine, irmão, que coisa jóia. A igreja, relacionamento aprofundado com Deus, a igreja sensível, a igreja avivada, Deus só dando um soprinho, a pessoa já, Deus está agindo, Deus é o anjo que já balançou a asa por aqui. Imagine, irmão, que coisa de louco. A igreja sensível à voz de Deus. E eu vou falar a verdade para você, eu falo porque eu estou aqui no dia a dia, você me conhece. Muitas vezes a gente está aqui falando a mesma coisa 200 anos. A pessoa escuta, mas ela não ouve. Ou ouve, mas não escuta. Tanto faz. Aí, em algum momento, em algum lugar, qualquer situação, alguém fala a mesma coisa, só fala diferente. Aí a pessoa fala, oi, Deus falou, eu ouvi. Meu Deus do céu. Isso não mostra outra coisa, isso não comprova outra coisa, senão que o relacionamento da pessoa com Deus está tão superficial, mas tão superficial, que ela não consegue enxergar as coisas claras. As coisas estão assim, estampadas no nariz. A pessoa, eu estou aqui falando, outro dia eu vi um assunto que eu falo tanto que eu falo, que eu até sou repetitivo. A pessoa não... Aí fui num lugar, ouvi o pastor falou, eu entendi tudo. Que bom. Glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa... Tchau. Se quiser dinheiro para o ônibus, eu dou. Não. Estou conversando com você e estou propondo para você que nós podemos pensar assim, nós podemos ser amigo íntimo de Deus. Está aqui, eu ceio com ele e ele ceia comigo. Na mesa, nós vamos falar da mesa o mês que vem, mas na mesa é a expressão máxima da comunhão entre uma pessoa e outra pessoa. A mesa é um símbolo de comunhão. A mesa é um símbolo de comunhão. Mas eu não vou ficar falando de mesa, senão depois mês que vem você não vem na igreja, porque eu já falei hoje, né? Último versículo para finalizar a conversa. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Relacionamento profundo. Então a oração, ela permite que nós possamos adentrar em 3 situações. Primeiro, vou recapitular aqui com você, Primeira delas, providência. Quando eu oro, eu tenho resposta na minha necessidade. Segundo, sabedoria. Quando eu oro, eu recebo de Deus sabedoria para a prática do dia a dia. Terceiro, relacionamento. Quando eu oro, eu aperfeiçoo, eu melhoro, eu aprofundo meu relacionamento com Deus. Eu fico mais íntimo de Deus. Tem, né? Eu não sei como funciona. Eu só sei postar, dar like e escrever um ou outro comentário. Mas eu não domino a linguagem. Mas tem nas redes sociais o selo de amigo, não é? Amigo, não sei como fala. Uma pessoa que está sempre curtindo que a outra posta. Lá, pastora manja. Eu não está tudo bem, não tem problema. É importante ter quem sabe no nosso meio para nos ensinar. Então, o selo de super fã. As pessoas, elas têm o selo de super fã
É no Face ou é no Insta isso daí? No Face. Então, quer dizer, vamos arrumar o selo do superfã do céu. Deus dá uma carimbada na nossa testa assim, ó. Superfã. A gente é onde vai. O que é esse carimbo? É que eu sou super fã de Deus e Ele me carimbou. Todo dia eu falo com Ele, Ele fala comigo, a gente se conversa. E a gente é amigo, a gente é próximo, e a gente é íntimo. E Deus tem direcionado minha vida para que eu possa andar em vitória. Fica em pé, por favor, para nós finalizar com a oração. É possível. É possível. A oração, ela muda tudo. Nem falei, né? Outro dia eu mandei o arquivo para você, nem falei que a oração, ela ajuda na tomada das decisões. Nem falei disso daí. Base científica, nem base bíblica, base científica. Mas eu acho que deu para a gente pensar um pouco, sim ou não? Pastor, eu tô com a porta fechada, estou precisando de uma determinada provisão na minha vida. Oração. Pastor, eu estou tendo que tomar uma decisão, eu não sei qual decisão tomar, eu preciso entrar por aquela porta. Oração, sabedoria, vai receber. Pastor, o meu relacionamento com Deus não está legal, imagine com as pessoas, eu não posso ver um que eu já estou querendo pegar a goela. Então, oração ajuda a aprofundar relacionamento, ajuda, comece a conversar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora entregando ao Senhor o segundo dia da nossa campanha das portas abertas. Nós entregamos ao Senhor esse dia. Aprendemos através da oração. E temos a certeza, Deus, que muita coisa vai melhorar na nossa vida, porque nós vamos aumentar, intensificar, melhorar a qualidade da nossa oração, do nosso tempo com o Senhor. Nós oramos e nós agradecemos nessa manhã por essa oportunidade de reflexão. Diga amém, diga graças a Deus. As diaconisas passarão por você recolhendo os pedidos de oração e logo a seguir nós vamos contribuir. Você pode estar vindo aqui à frente. Oscar, vem para frente, Oscar. Corre, Oscar. Aperta o passo, Oscar. Pega a salva para o pessoal poder contribuir. Aí nós vamos apresentar a nossa contribuição. Nós vamos receber um santo.